Muito bom dia. Muito temos falado aqui no Regional Rural do Acordo da União Europeia com a Mercosul. Hoje vamos concluir esta série de conversas que temos vindo a ter, onde já tivemos posições contra, posições a favor, tivemos o próprio Ministro da Agricultura a mostrar a mais-valia, tivemos, digamos, com um analista que, de certa forma, coloca aqui em causa uma das frases mais batidas por parte do Ministro da Agricultura, que tem a ver com que a Europa e Portugal, em concreto, têm mecanismos de controle para garantir a entrada dos produtos vindos do Mercosul, e hoje vamos concluir também com uma postura de uma jovem empresária agrícola que tem duas funções, uma institucional, uma vez que ela é a Presidente da Associação de Jovens Agricultores do Vale do Mondego, Vice-Presidente da AJAP, Associação de Jovens Agricultores de Portugal, mas ao mesmo tempo mete a mão na massa, ou mete a mão na terra, e é também agricultora. Tem culturas de milho e de arroz, mas sobretudo uma cultura relativamente interessante, grande, na defesa de uma raça autóctone de bovinos, aqui no Baixo Mondego. Falo de Diana Valente, que está connosco a esta hora da manhã. Diana, obrigado por ter interrompido os seus afazeres no campo, junto dos seus animais, para partilhar um pouco connosco aqui esta questão que tem vindo a criar, digamos que algumas divergências no nosso Portugal, já o faz também na Europa, Portugal, aliás, França e Espanha, mas estava convencido que o facto do acordo ter sido assinado já no passado dia 17, que apaziguava um pouco as vossas preocupações. Vi que não, tive a oportunidade, e se calhar outros dos nossos ouvintes também, de ver na RTP um apontamento que foi feito no vosso terreno, na vossa produção, e gostava de agora também saber um pouco a sua opinião. Daí a minha pergunta primeira, vai-me falar de uma forma institucional, em nome da AJAP, ou vai-me falar na dupla função de, sendo o dirigente desta instituição, que de certa forma vê como positiva a assinatura deste acordo, ou como agricultora, como produtora de bovinos, com alguma apreensão, como tivemos a oportunidade de ouvir na reportagem da RTP. Bom dia, Diana. Bom dia. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui hoje a falar de um tema tão pertinente e tão atual como é o acordo do Mercosul. Em relação ao que venho falar aqui hoje, a posição institucional e a minha posição pessoal e profissional são algo coincidentes. Acreditamos que este acordo traga algumas vantagens, traga algo de positivo para alguns setores da agricultura, setores como o setor do azeite, o setor do vinho, mas outros setores como o setor dos cereais, o setor da carne de bovino, poderão eventualmente ter aqui alguma preocupação adicional relativamente a este acordo, porque estes países que estão a assinar o acordo com a Europa, que já assinaram o acordo com a Europa, são grandes produtores de cereais, são grandes produtores de carne, e poderão eventualmente vir a mexer com os nossos mercados. A nossa preocupação prende-se essencialmente com a entrada destes produtos na Europa e em Portugal, e a entrada de produtos que poderão vir com condições de produção que serão consideravelmente distintas daquelas que nós temos na União Europeia e que poderão eventualmente trazer aqui alguma concorrência desleal relativamente aos nossos produtos, que são produzidos com inúmeras regras em termos ambientais, inúmeras regras em termos também sociais, e que poderão eventualmente não ser cumpridos, e é isso que nós defendemos e é isso que nós pretendemos, é que haja este tipo de proteção por parte da agricultura nacional e europeia, porque nós sabemos que nos países do Mercosul estas condições são distintas, existem condições, por exemplo, em termos de produção relativas ao uso de produtos fitofarmacêuticos
que serão diferentes. Em Portugal e na Europa há muitos produtos fitofarmacêuticos que já não podem ser utilizados há largos anos e que são utilizados nestes países da América do Sul. Estes produtos são corretamente proibidos na Europa e a nível nacional, por terem impacto ambiental, por terem eventualmente impacto na segurança dos nossos alimentos e como tal, achamos que poderá vir a ser aqui, ou poderá existir aqui alguma concorrência desleal, não só por estas condições, mas também porque as condições de produção nestes países são consideravelmente distintas. Então está a pôr em causa aquilo que o nosso Ministro da Agricultura disse, para estarem tranquilos, porque há mecanismos de controle, quer na Europa, quer em Portugal, que podem garantir essas questões com tranquilidade para os agricultores e para os produtores portugueses? Eu espero que efetivamente seja assim. Nós sabemos que algumas das entidades que fazem este tipo de controlo muitas vezes estão assoberbadas, têm técnicos especializados, têm técnicos profissionalizados nestas áreas, mas muitas vezes não têm capacidade de dar resposta à entrada destes produtos e que poderá vir a ser um problema se assim for. Nós não nos podemos esquecer que aquilo que justifica em parte a realização deste acordo é a questão da segurança alimentar, tudo certo, porque se espera que haja maior acesso a este tipo de alimentos, que nós não somos autossuficientes. Não nos podemos esquecer é que, além do conceito de segurança alimentar, existe o conceito de segurança dos alimentos. E a segurança alimentar é a garantia de que toda a gente tem acesso a alimentos, mas todos nós queremos ter acesso a alimentos seguros, acesso a alimentos saudáveis e que não tenham qualquer prejuízo na saúde humana e na saúde ambiental também, até porque a implementação destas práticas de produção terão impactos ambientais. Nós na Europa somos altamente descortinados e altamente controlados relativamente às práticas que implementamos, e tudo aquilo que de alguma forma possa vir a trazer prejuízo em termos ambientais terá sempre um impacto global e não local. Por isso, o consumo de alimentos que possam trazer algum prejuízo em termos de saúde, não só saúde humana, saúde animal também, porque o controle ao nível animal e de pecuária é também distinto. As regras de bem-estar animal que nós tanto defendemos na Europa e que estão totalmente corretas e nós somos ízimos cumpridores destas regras todas, nestes países não serão necessariamente iguais, bem como alguns produtos que poderão ser aplicados não só na parte vegetal, mas também na componente animal. Deixa-me colocar aqui outra questão agora mais em concreto, que no fundo faz parte do seu métier no dia-a-dia. Percebi, graças a estes programas, de que este é um acordo que já vem sendo negociado há algum tempo, foi apenas agora assinado e agora ainda por cima há mais uma série de reuniões para limar algumas arestas, mas, segundo o próprio Ministro, nós já importávamos muito destes produtos, já entravam em Portugal muitos destes produtos e que, nomeadamente no setor da carne, para ficarem tranquilos, porque a cota é baixa. Isto quer dizer o quê? Quando se fala em cotas, estamos a falar de quê? A importação vai ser pequena relativamente àquilo que neste momento acontece? Para proteger, no fundo, o produtor português? Aquilo que nos é dito aí é exatamente isso, é que a quantidade que chegará não terá impacto nos nossos mercados e nós esperemos bem que assim seja, porque se assim for e se efetivamente houver algum tipo de impacto, podemos colocar a produção nacional em jogo e isso não seria de todo benéfico, por vários motivos, não só pelo impacto direto no setor agrícola e na capacidade de produção nacional, com toda a envolvência que tudo isso tem, não é? Porque a agricultura não é só uma área dedicada à produção de alimentos, é uma área que está na base da coesão territorial, está na base da proteção do ambiente, está na base, na verdade, de tudo, mas também porque ficamos altamente dependentes dos restantes, por isso interessa mesmo que as quantidades que aqui entram não tenham impacto nos nossos mercados, tão significativos quanto isso, porque se nós deixarmos de ter capacidade produtiva, a nossa capacidade de autossuficiência reduz ainda mais do que aquela que temos no momento, que é a justificação para a entrada destes produtos,
e ficamos altamente dependentes de terceiros, e isso não seria de todo positivo. Pela experiência até aqui, tem sido uma coabitação pacífica, Diana? Estou a falar no setor da carne, por exemplo. A comunicação tem sido pacífica, sim. Ainda assim, nós, agricultores, estamos altamente alerta para aquilo que se venha a passar a seguir. E aquilo que nós chamamos a atenção é exatamente para isso, é para o impacto que possa ter nas nossas explorações e que pode colocar em risco a nossa atividade. Até porque nós sabemos que para nós produzirmos, interessam não só os mercados, mas também aquilo que são os apoios da política agrícola comum. A política agrícola comum apoia a resiliência do setor, apoia os agricultores e a atividade produtiva e permitem que nós consigamos produzir alimentos relativamente mais baratos do que o que seriam se nós não tivéssemos estes apoios. E a verdade é que, em breve, teremos uma reformulação da PAC, uma reforma da PAC, que entrará em vigor, em princípio, em 2028, e espera-se também aqui que haja alguns cortes no orçamento. E se isso acontecer, então, acima de eventuais prejuízos que possamos ter em alguns setores associados a este acordo, esses eventuais cortes podem colocar as nossas explorações numa situação ainda mais grave. Por isso, esperamos que, pelo menos neste ponto, haja uma atividade construtiva e que haja um apoio para que os cortes não sejam tão significativos quanto isso e que a distribuição do orçamento seja equitativa e que seja razoável para que não haja a possibilidade de colocar em jogo algumas das nossas explorações. A questão que se coloca muitas vezes é porque é que a Europa está a fazer isto com um setor tão importante para as nossas vidas, como dar alimento diário nas nossas mesas. É jogar um pouco com algo que é demasiado sério? Efetivamente, a minha perspectiva é que a sociedade não tem muitas vezes a consciência da importância do setor. Eu posso dizer, e digo com orgulho, trabalho no setor mais importante. E é efetivamente o setor mais importante. Porque todos nós, diariamente, precisamos de alimento. A saúde é importante, não há dúvida nenhuma, e não quero com isto dizer que os outros setores de atividade não são importantes, todos nós somos importantes, a saúde é importante, a segurança é importante, a educação é importante, é verdade. Mas se nós não tivermos alimento, não há saúde. Ninguém que esteja subnutrido tem saúde, não é? A minha perspectiva é que muitas vezes a sociedade, e que se acaba por refletir nestes assuntos um bocadinho mais quentes, não tem a percepção da importância do setor agrícola, que é quem produz diariamente alimentos para que todos nós possamos viver as nossas vidas saudáveis e sem problemas e conseguirmos diariamente fazer aquilo que são as nossas atividades normais. Deixe-me só perceber, enquanto empresária agrícola, que trabalha em 3 setores distintos: o arroz, o milho e também os animais, a carne. Qual destes setores, para si, neste momento, apresenta, assim, maiores riscos de preocupação, ou maior preocupação? Isto porquê? Porque veio há coisa de 2 semanas nos jornais que havia uma série de agricultores do Baixo Mondego que se manifestaram muito preocupados com a assinatura deste acordo. Assim, a verdade é que os setores em que trabalho são dos setores mais afetados, ou que se espera que possam vir a ser mais afetados com o acordo do Mercosul. Tanto o setor dos cereais, no qual se inclui o arroz e o milho, mas também o setor da produção de bovinos de carne. Mas também a verdade é que estes setores, no momento, e mesmo antes deste acordo, são setores que estão algo fragilizados. O setor do arroz muito, muito, muito fragilizado, e o do milho igualmente. O setor dos cereais, atualmente, a nossa capacidade produtiva e aquilo que recebemos e aquilo que é pago diretamente à produção tem muita dificuldade em cobrir os nossos custos de produção.
E isto não é algo que seja resultado do Mercosul, é algo que já se tem vindo a arrastar há algum tempo. E, efetivamente, mais um abanão pode ter um impacto muito, muito grave nas nossas explorações. Estamos quase a chegar ao final desta nossa conversa, o relógio não para nestas questões. Uma outra questão que não tem sido muito falada, que tem a ver com a mão de obra. Há mais ou menos gente disponível para trabalhar consigo, neste caso concreto, Diana? A mão de obra é um problema que nós temos também a nível nacional e a nível europeu. Na agricultura, a mão de obra disponível é cada vez menos, e nós, a percepção que temos é que, e estamos a falar do Mercosul, nestes países, por exemplo, a mão de obra é relativamente mais barata e muito mais disponível. Por isso é mais uma limitação que nós temos, é a disponibilidade de mão de obra para produzir os nossos produtos. Estando à frente de uma instituição, considera-se estar privilegiado em termos de informação daquilo que daí vem? Ou no fundo sofre na pele como os outros colegas agricultores e produtores? A informação acaba por se disseminar e aqui vocês também têm tido uma função muito positiva neste sentido. Aquilo que nos chega nem sempre é a informação completa e isso pode limitar alguma tomada de decisão por parte dos nossos agricultores, mas tentamos fazer essa disseminação o melhor que conseguimos. Alguma mensagem que queria deixar aos seus associados, aos associados da Associação de Jovens Agricultores do Val do Mondego? A mensagem que posso deixar é que teremos mais um desafio e estaremos todos cá a tentar enfrentá-lo. 2025 foi assim tão mau quanto se pinta, nomeadamente o arroz já sabemos que sim pelos preços, o milho também teve um impacto muito grande, e nada disto tem a ver só com as condições climatéricas, com as alterações climáticas? Não, isto não tem só a ver com as alterações climáticas. É claro que as alterações climáticas têm sempre um impacto negativo, mas já há fatores adicionais e os mercados mexem muito com aquilo que nós conseguimos obter no final em termos de rentabilidade. Ainda assim, o nosso setor é caracterizado pela esperança e pela resiliência. Nós, agricultores, Era isso que eu ia dizer, vocês têm essa capacidade enorme temos essa de capacidade. resistirem a tudo e a mais alguma coisa, e até à falta de juízo de quem decide estas questões. Diana, obrigado por este bocadinho, por esta partilha, e continuo Obrigada eu. a incutir esse ânimo naqueles que estão consigo nesta luta tremenda de colocar comida de qualidade e saudável nas nossas mesas. Um abraço grande. Muito obrigado. Obrigada.